E a Libertadores continua na Itatiaia. Ouvimos os jogadores do Atlético depois do jogo, no trabalho do nosso Henrique André. Agora vamos ouvir o técnico Eduardo Cudê, que usou a entrevista coletiva para botar a boca no trombone e detonar a diretoria atleticana. Ele falou que pediu jogadores, pediu uma cláusula, Léo, e deixou a entender que pode pegar o bonezinho dele e, sair fora da cidade do Galo. Ô Romano, vamos lá então. Primeiro, o trabalho do Cudê ontem não foi bom, né? Na minha opinião, ele já começa errado. Eu acho um absurdo poupar jogador em Libertadores para disputar Campeonato Mineiro. Acho um absurdo. Mas é a decisão do Mineiro, que o Atlético tem até uma vantagem já em cima do América. Acho um absurdo. Segurar jogador para campeonato estadual no jogo mais importante da Libertadores, que era de fundamental buscar a vitória sem o Hulk, porque já não tinha seu principal jogador. Então acho que aí já foi muito mal. Outra escolha também, eu não consigo entender o Saravia jogando como titular tendo o Mariano saudável. O Mariano é infinitamente superior tecnicamente ao Saravia. Mas ele corre e tal. Cara, os melhores têm que jogar, na minha opinião. O desempenho do time em campo foi pífio, né? Os jogadores falharam, como já disse aqui. O Otávio, que vinha numa boa sequência, num jogo horroroso, além de falhar no lance do gol, volta trotando depois de perder a bola. Mas essas declarações do Eduardo Cudê, Romano, eu acho que ele tem toda a razão de reclamar se ofereceram para ele um projeto com jogadores que não vieram. Mas ele tem que reclamar lá dentro. Ele não tem que usar isso como desculpa no dia em que o time dele não jogou nada. A postura dele como líder de grupo foi péssima, porque ele inclusive expõe o seu grupo. Ele diz que ofereceram para ele a possibilidade de trazer o Felipe do zagueiro, o Gilberto, lateral direito do Benfica, e que tem que se contentar com o Lemos e com o Saravia, que não vieram de graça. Os caras são jogadores dele. São jogadores dele. O próprio Zarate, quem tá com a gente no YouTube, a imagem do Zarate vai ficando meio desconcertado com as declarações do Cudê. Então, nada é culpa dele. Tudo é culpa da direção que não deu a ele os jogadores. Não. Eu acho que sim. Ele tem razão de reclamar se ofereceram a ele um projeto e não conseguiram entregar. E ele precisa entender o porquê e aí ele faz a escolha. Ele faz a escolha. Se ele vai querer continuar ou não. Porque eu duvido, Romano, que o Rodrigo Caetano ou que os investidores que ele cita tanto ali não deram a ele os jogadores que ele pediu porque eles não quiseram. É porque não tem dinheiro. Senão o Atlético ia querer contratar lá o Vinícius Júnior. Ia lá e ia querer contratar se tivesse dinheiro. Se o Galo tivesse dinheiro como o Palmeiras e o Flamengo têm nesse momento, o Atlético ia fazer uma proposta para tirar um jogador como ele recebeu do Alan de 10 milhões de euros. Não tem dinheiro. Agora, o Rodrigo Caetano também sabia quem ele estava trazendo. Essa entrevista do Cudê ontem é exatamente o que aconteceu no Internacional. E aí quer saber como é que é essa questão do Internacional, até para servir de embasamento para você e para o Alexandre Simões? Nós temos aqui a participação do comentarista da ESPN, o Lúcio Silveira, e ele faz um paralelo dessa declaração do Cudê ontem após o jogo com o que aconteceu com o Internacional. Vamos ouvir. Aquele abraço para a turma toda da Rádio Itatiaia em BH. Olha, o que nós vimos ontem, pós-jogo do Atlético Mineiro, nós poderemos resumir numa expressão que pegou, né, virou moda, está sendo bastante utilizada aí. Suco de Cudê. Essa é a expressão para identificar o que nós vimos ontem. O Tchatcho ontem teve um comportamento muito parecido com o que nós presenciamos aqui em Porto Alegre, aqui no Sul, no período dele de Internacional. Sempre que as coisas não saíam bem, e ele era bastante cobrado, especialmente depois que o Internacional adotou uma postura mais defensiva, não saía pro jogo, não era tão protagonista, ele era bastante cobrado. Afinal de contas, poxa, time grande, camiseta grande. E mesmo que não tivesse o mesmo material humano que tem o Atlético Mineiro, obviamente que havia cobrança. E ele habitualmente colocava a situação desta forma, deixando emparedados os dirigentes do Internacional. Ele cobrava reforços, dizia que o que tinha sido conversado antes não estava sendo cumprido naquele momento, que o que ele tinha na mão era o que ele poderia fazer naquele instante. E essa situação ela só não se agravou, ela só não se complicou mais
a relação e tudo mais, porque justamente era verdade, o Inter não tinha muita coisa naquele momento, então o torcedor meio que dava razão para ele de alguma forma. Os resultados aconteciam, com exceção do Campeonato Estadual, onde ele acabou não conseguindo suplantar o Grêmio, mas na Copa do Brasil estava avançando, na Copa Libertadores estava avançando, aos trancos e barrancos, mas estava avançando. E quando de repente no Brasileiro as coisas poderiam começar a dar uma complicada maior, veio a proposta da Espanha, ele aceitou e adormeceu o técnico do Inter e amanheceu o técnico do Celta. E acabou indo embora. Obrigado ao Lúcio Silveira, comentarista da ESPN. Ô Alexandre, ele, no início da fala do Lúcio, ele falou puro suco de Eduardo Cudê. Isso que aconteceu ontem. É isso mesmo? Olha, o Romano, pelas informações que a gente tem da época da passagem dele do Inter pelo Internacional e agora, né, por esse episódio que aconteceu ontem no Mineirão após a derrota para o Libertad, é isso mesmo, tá? E se é isso mesmo, aí existe uma pessoa que cometeu uma falha grave, que foi o Rodrigo Caetano, que era o diretor de futebol do Internacional na época do primeiro suco de Cudê no futebol brasileiro. Então, se isso é o perfil do treinador, e isso ele trabalha para isso, ele tinha a obrigação de identificar e de dizer, olha, o Cudê é um bom treinador, mas tem este tipo de situação. Como vai ser o nosso investimento na temporada? Eu imagino que o futebol de 2023 foi planejado. Na minha visão, mal planejado. Tem gente demais pro meio e falta gente pro ataque. Aí a gente precisa saber também de quem foi esse planejamento equivocado, tá? O que a gente pode colocar muito na conta do Cudê é o fato de que, dos 3 principais reforços que o Atlético teve para a temporada, o Paulinho tem alguma entrega, mas é um jogador ainda irregular, e o Patrick e o Edenilson entregam muito menos do que se esperava deles, pelo status que eles chegaram, principalmente o Edenilson, que era um sonho do Atlético desde o ano passado e não consegue jogar nada. O Patrick ainda vai mais ou menos, ontem teve a melhor chance do jogo. Não, a melhor chance do jogo foi a do Vargas, que chegou na cara do gol e voltou com a bola para trás. Mas de toda forma, o Romano, é muito isso, tá? É muito isso. E é uma característica dos treinadores argentinos que passaram pelo futebol brasileiro. A gente teve um suco de Sampaoli aqui no Atlético, que já tinha sido um suco de Sampaoli no Santos. Tem memes e mais memes aí de quero 7 reforços mais, quero reforços, tá faltando jogador. É isso. O treinador argentino, ele vem para o futebol brasileiro, que tem uma capacidade financeira muito maior do que o argentino, imaginando que vai chegar aqui e vai ter seleções para comandar. Tá? Quando chega aqui e cai na realidade, claro, existiu a promessa, eu não sei o que foi conversado, não sei o que foi acertado. O que eu sei e o que eu tenho a certeza é que, pelo grupo que o Atlético tem, pequeno, menor do que o Cudê acha que deveria ter, desequilibrado, na minha opinião, tem muita gente pro meio e pouca gente pro ataque. De toda forma, pelo grupo que ele tem, a entrega teria que ser muito maior no futebol, na temporada. E Ademir e Sacha entram na cota da desculpa. Porque quando ele tinha, ele não usava. Agora que saiu, ele cobra a saída. Exatamente. Ele não escalava esses caras. O Ademir, então, pouquíssimos minutos, né, Cláudio? Nesse ano, pouquíssimos minutos. O atacante que jogou menos esse ano. Pois é, e agora fica nisso. Ô, Romano, o certo é que era tudo que o Atlético não precisava. Primeiro, perder um jogo fundamental para ganhar em casa. Segundo, trabalhar mal o jogo. O jogo foi mal trabalhado. O Atlético não entrou com espírito de Libertadores. Escolhas erradas para o jogo. Não entra na minha cabeça, vocês podem discordar, ficar à vontade, não entra na minha cabeça poupar jogador em Libertadores para decidir campeonato estadual. Que você já tem uma vantagem. Você pode perder. Você tem uma vantagem. Não, e essa crítica não é só para o Atlético, não. Palmeiras metendo time reserva para jogar e poupando jogador, e Flamengo preocupado com decisão. Não. Quem fez certo? Fluminense botou o time titular, foi o Corinthians ganhou também. Mas o Corinthians tá fora dele. Não, mas tô dizendo assim, o Corinthians não tem nada para disputar além da Libertadores agora. Gente, não entra na minha cabeça. Zarate começar no banco, que tem que dar uma segurada. O Gemerson, que vinha sendo titular, e olha que a zaga foi bem, o Natan foi bem. Mas, gente, trabalhou mal o jogo. Depois do jogo, todo mundo tem culpa, e todo mundo tem culpa. Se a direção prometeu e não cumpriu, tá errada. Os jogadores estão errados de não jogar, agora ele não, o treinador não tem culpa. Então a culpa é eu pedi jogadores, a direção não me entregou. E aí você não consegue fazer o time jogar?
Não, o bom treinador é aquele que consegue. Vai lá, convoca a reunião com o Rodrigo Caetano, com os investidores, cobra. Gente, vocês me prometeram. Eu não liberei nenhuma venda. Cara, você acha que o Atlético vendeu porque quis? Não, cansamos do Ademir e do Sacha. É porque precisa vender. Agora, se essa realidade não foi passada para ele quando ele estava chegando, é exatamente o erro que você citou do Rodrigo Caetano. E o Caetano sabia exatamente o treinador que estava trazendo. Até porque, Léo, só uma coisa, tá? O Aldimar Lima tá lembrando aqui, é verdade. Eu falei a situação do Hulk. O Hulk tomou 3 amarelos em 3 jogos, né? Porque o primeiro ele não jogou por Covid, né? Exatamente. Então ele jogou 3 jogos de Libertadores, tomou 3 amarelos, quanto o Carabobo por reclamação. E o Milionários por reclamação. E tem outro ponto, Léo, que é muito importante, sabe? O trabalho principal de um treinador, de um grupo recheado de bons jogadores, é a gestão de vestiário. E o Atlético tem um grupo com bons jogadores, boas peças, destaques do futebol nacional. Como se é um gestor de vestiário indo em entrevista coletiva, depois ele vai conversar, ele vai acertar, dizendo, eu queria o Gilberto e o Felipe, mas o que veio foi o Sarabia e o Lemos de graça. E que estão entregando. Mas de toda forma, como que você faz uma gestão de grupo fazendo uma crítica pública a 2 comandados? E aquilo é uma crítica. Ele está diminuindo os jogadores dele. Quem ele queria era o Gilberto e o Felipe. Mas não conseguiu porque tinha que pagar, aí vieram esses 2. Quer dizer, depois vai conversar, depois vai acertar futebol assim. Não, futebol nem é assim não. Tá? Um treinador renomado, que comanda um dos principais clubes do Brasil, não pode ir para entrevista coletiva após estreia em Copa Libertadores lavar roupa suja, não. Não pode, não. Não pode, não. É um erro grave que o Cudê cometeu. Um erro grave que ele cometeu como treinador, como gestor de grupo, tá? Como gestor de grupo. E pior, ele quebrou confiança e hierarquia. Isso é muito grave em qualquer instituição. Então é muito sério, muito grave e muito antiético o que o Cudê fez ontem. E um time que teve 75% de posse de bola, não conseguiu chutar no gol, mostra a deficiência do treinador.